Hoje é dia de Santo Inácio de Antioquia e o Evangelho é o de Lucas, capítulo 12, versículo 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Na vida do discípulo de Cristo, sempre tem algo, que é preciso testemunhar diante dos homens e também diante da própria consciência. Então, nesse Evangelho de hoje, nós ouvimos o que Jesus tem a dizer sobre esse aspecto exigente do testemunho nesta palavra de Deus de hoje. Jesus diz: quem me reconhece diante dos homens, o Filho do Homem também o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me rejeitar diante dos homens, será rejeitado também perante os anjos de Deus. Aqui a tradução é levemente diferente, mas é o mesmo sentido. Essa posição que cada discípulo deve ter diante dos outros irmãos, uma posição clara de testemunhar a fé em Jesus. O evangelista, certamente, ao falar disso, ele está pensando, na experiência da igreja nascente, que foi chamada a confessar a fé nesse clima de perseguição, de martírio. Foram muitos os mártires da igreja nascente, Ela encontra sua força olhando para o céu. Então, essa igreja perseguida encontra a sua força olhando para o céu, sem se desprender da realidade, senão seria alienação. No céu, olhar para o céu, porque lá é onde está o Filho do Homem em sua glória. O cristão, nós no nosso tempo, é a fiel testemunha de Cristo perante os homens. O mundo, para conhecer Jesus, vai conhecer através dos seus seguidores, de nós cristãos. Todos os dias, ele, de alguma forma, ele terá a oportunidade de reconhecê-lo ou negá-lo. Então, nós, na nossa experiência diária, ou podemos reconhecer Jesus ou negar Jesus, testemunhar ou rejeitá-lo. Esse mistério, portanto, se refere a uma escolha profunda. É uma escolha que nós fazemos. Qual dos dois lados nós queremos nos colocar? O de testemunhar ou de rejeitar? Então, uma escolha profunda que vai ter repercussões para a nossa existência. Jesus diz: quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Jesus está nos alertando sobre o que passa na nossa cabeça, sobre o que falam os nossos pensamentos, que tipo de pensamento nós temos dentro de nós. Pensamentos que testemunham, que testificam, ou pensamentos que às vezes beiram as blasfêmias, E também, claro, sobre as nossas obras. Mas Jesus, ele sabe, e ele nos dá sempre um sinal de sua misericórdia. Mas, de qualquer maneira, estejamos atentos às nossas resistências, contra o que Deus nos pede. Algumas pessoas perguntam: o que é o pecado contra o Espírito Santo? É um tema talvez que a gente possa falar com mais detalhes. No Catecismo da Igreja Católica se fala com profundidade sobre isso, mas em linhas gerais pode ser interpretado contra esse pensamento blasfemo de atribuir ao Espírito Santo coisas do espírito do mal. Então a gente vê as coisas de Deus, as coisas do espírito, e fala que aquilo ali é do demônio, por exemplo. Mas esse é um outro tema. Vamos para a nossa aplicação aqui mais voltada à espiritualidade, Então, cuidemos, com o que se passa na nossa cabeça,
com o que nós nos permitimos pensar, não porque nós queremos fazer censura de pensamento, não, só para que a gente se preserve de não cair nesse tipo de pecado contra o Espírito Santo. Então, cuidemos para não permitir que os nossos sentimentos ou os nossos pensamentos tornem-se blasfêmia. Blasfêmia seria a rejeição lúcida. Eu tenho clareza que eu estou rejeitando. Lúcida e consciente da verdade do Evangelho. Então, uma rejeição lúcida e consciente da verdade do Evangelho é a blasfêmia. É o pecado, né, de quem não se reconhece pecador. A pessoa acha que não tem pecado, não se reconhece pecador, não precisa de perdão, não precisa de Deus, não precisa de misericórdia, não precisa de nada disso, não precisa nem ir à igreja. Afinal de contas, para que Deus, para que a religião, para que a igreja? Na igreja tem um monte de gente que vive falando mal dos outros, para que eu vou para lá, né? Então, é um tipo de postura que deve ser superado. Então, nós precisamos, ao contrário, nós que somos seguidores, que queremos progredir, precisamos ser autênticos no nosso pensar e no nosso agir. Até mesmo quando, como Jesus diz, quando eles te levarem na frente das sinagogas e dos tribunais, não tenha medo. É a autenticidade de professar a nossa fé. Nossa confissão de fé, nesse contexto de perseguição, como da igreja primitiva, talvez de outra maneira, mas também nós podemos ser perseguidos atualmente, será inspirada pelo Espírito Santo. O que precisamos fazer é nos deixarmos levar pela inspiração do Espírito de Deus. De seus seguidores, Jesus pede apenas docilidade. Será o Espírito Santo que nos fará testificar a verdade. O reino de Deus é verdadeiramente a recompensa do esforço corajoso. O esforço corajoso, a docilidade, a autenticidade é o que nós precisamos pedir para continuar a testemunhar. Senhor, nós precisamos dessas virtudes: coragem, docilidade, autenticidade e, sobretudo, esse olhar para os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que produzam ações que venham do Espírito de Deus, que sejam frutos do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.